Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Quero agradecer a Deus, né, por cada momento, por tudo que Ele tem feito no nosso meio, nas nossas vidas. E eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medos, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vê o lugar onde o Senhor estava. Amém, irmãos? É muito importante a gente ler, meditar a palavra do Senhor e reconhecer que tudo que Jesus fez, né, no nosso meio, nós sabemos que essa passagem é uma passagem central, né, do Evangelho, é onde fala sobre, né, a ressurreição de Jesus, onde fala sobre o que ele sofreu por cada um de nós para chegar onde chegou, né? A Bíblia vai dizer que Jesus, né, tendo em forma de Deus, né, ele se esvaziou de si mesmo, né, e desceu em forma de homem, né, e sofreu como homem por cada um de nós, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Jesus esvaziou de si mesmo, tendo em forma de homem, se humilhou e veio para morrer por cada um de nós, e morte essa que foi de cruz. A Bíblia vai dizer, né, alguns acontecimentos que Jesus sofreu. Um dos acontecimentos que Jesus sofreu está escrito lá em Mateus capítulo 26, no versículo 14. Nós sabemos que o ministério de Jesus não foi fácil. Ele teve que passar por tribulação, né? Ele teve que passar por tudo que a gente vimos e sabemos para chegar até a cruz. E nós vemos lá que uma das coisas que Jesus passou, né, foi a traição. Nós sabemos que traição é algo que destrói a vida do ser humano. E a Bíblia vai dizer que um dos 12, né, chamado Judas, ele vai ter uma reunião com os príncipes do sacerdote. E nessa reunião, ele está tratando sobre a vida de Jesus. Ou seja, ele faz uma reunião, né, para negociar a vida de Jesus. E ele chega até os príncipes do sacerdote e pergunta: se eu entregar ele, o que é que vocês me dão? A Bíblia vai dizer, no versículo 16, versículo 15, a Bíblia vai dizer que os príncipes do sacerdote ofereceram 30 moedas de prata. E a Bíblia vai dizer que Judas, então, fecha o negócio. Ele fecha um negócio, né? Ele entra em negociação sobre a vida de Jesus. Ou seja, ele tramou, né? Aqui já acontece que ele traiu Jesus por 30 moedas. E quando ele traz Jesus e fecha o negócio, ele buscava oportunidade ou ocasião para poder entregar Jesus. E a Bíblia vai dizer que na última ceia, que é a Páscoa, Jesus, né? Os discípulos chegam até Jesus e perguntam, eles vão consultar até Jesus e perguntam: onde o Senhor quer que a gente prepare a ceia? E a Bíblia vai dizer que o discípulo, né, que Jesus dá um endereço. Jesus diz: olha, vai à cidade, chega lá e diz a um certo homem, né, que eu quero, né, ceiar na casa dele. E a gente pode entender, né, que aqui é a última ceia antes de Jesus morrer. Então nós sabemos que era uma ceia muito triste, né, que ele estava participando, que ele, né, sofreu traição.
Então, Jesus ele dá um endereço, mas também Jesus ele dá um detalhe. Ele diz, olha, vai lá, né? Vai lá na cidade e diz a um certo homem que o meu tempo está próximo. Ou seja, pela onisciência de Jesus, lá na frente ele já sabia o que ele ia passar. Ele já sabia o que ele ia sofrer. Por isso que ele afirma que o tempo dele está próximo. E a Bíblia vai dizer que os discípulos obedecem, vai até o homem, né? Ele vai até o homem, pede a casa emprestado para poder cear. E a Bíblia vai dizer que eles chegam até lá, né? E Jesus se assentam juntamente com eles, com seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai lançar uma palavra. Palavra essas que, se Jesus lançasse no dia de hoje, nós ficaríamos muito tristes. Quando eles se sentam, né? Chegou a tarde daquele dia, eles se sentam na mesa com os seus 12 discípulos e ele vai lançar uma palavra no versículo 21. Jesus vai dizer: um de vós há de me trair. Ou seja, um aqui reunido vai me trair. E a Bíblia vai dizer que os discípulos ficaram tristes e começaram a questionar Jesus. Porventura sou eu, Rabi? Sou eu, mestre? Aí Jesus disse: isso quem está dizendo são vocês. Mas eu quero dar uma pista. Aquele que colocar comigo, comer comigo no mesmo prato, é esse que vai me trair. Ou seja, a Bíblia vai dizer que Judas, né, o que trai, vai dizer: porventura sou eu, Rabi, que significa mestre. E a Bíblia vai dizer que Jesus não acusa ele. A Bíblia vai dizer que isso quem está dizendo é você, Judas. E a Bíblia vai dizer que Jesus reuniu, né, os seus discípulos. Agora ele vai participar da ceia e ele começa a ensinar. Ó, esse aqui é meu sangue, né, que é derramado por vós, o sangue do Novo Testamento. E aí ele vai ensinando o que é a ceia. A Bíblia vai dizer que Jesus sai dali, né, e ele vai para o Monte das Oliveiras. Ou seja, ele vai cantar um hino no Monte das Oliveiras. E agora Pedro, ele é avisado. A Bíblia vai dizer a Pedro, que Jesus vai dizer a Pedro, e Pedro diz, Jesus diz a Pedro: todos vocês essa noite vão me abandonar, né? Porque está escrito, vocês vão me abandonar, vocês vão me decepcionar. E a Bíblia vai dizer que Pedro, né? Depois que Jesus ressuscita, vai atrás de um por um. Mesmo Jesus sabendo que Pedro ia abandonar ele, Jesus foi atrás de Pedro. Jesus disse: eu sei que vocês vão me abandonar, mas eu vou encontrar vocês na Galileia. Ou seja, veja a intimidade de Jesus com os seus discípulos, né? Mesmo sabendo que Pedro ia abandonar ele, a Jesus diz: eu vou encontrar vocês, mesmo vocês me abandonando, mas eu vou encontrar vocês na Galileia. E a Bíblia vai dizer que Pedro responde: ainda que todos, né, te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus vai dizer: Pedro, ainda antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás, né? E a Bíblia vai dizer que Pedro diz: ainda que seja necessário morrer em teu lugar, eu vou morrer, mas não vou te abandonar. Se a gente for, né, irmãos, parar para pensar, é muito triste, Jesus sabendo que Pedro ia abandonar ele, né, sabendo da decepção de Pedro, mesmo quando Jesus ressuscita, ele vai atrás de Pedro. Ele não despreza Pedro. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás dos seus discípulos. Ele fez, no dia de hoje, irmãos. Mesmo a gente errando, falhando, Jesus continua lá estendendo as mãos para cada um de nós. O mundo acusa, né? Mas Jesus sempre dá uma oportunidade. E quando a gente vai para Romanos, capítulo 8, versículo 35, a Bíblia vai dizer: quem é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada disso vai atrapalhar, irmão, de chegar até Jesus. Dessas 7 testemunhas, eu quero aplicar 4 textos aqui, né, e falar sobre as 4 fases do ministério de Jesus. Ou seja, os 4 textos que eu quero aplicar aqui é perseguição, angústia, tribulação e espada. Desde o início do ministério de Jesus, ele é perseguido, irmãos. Mesmo ele sendo perseguido,
ele não desistiu de ir até a cruz. Ele não desistiu de nos salvar. Porque é interessante, irmãos, que antes de Jesus ressuscitar, ele sofreu, irmãos. Ele sofreu perseguição, até mesmo por dentro da casa, né? Aquela perseguição que ele sofreu pelo judeu. Ele é perseguido, mas ele não desiste da cruz. Ele não desiste da nossa salvação, irmãos. Ele não desiste de nos salvar, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo humilhado, né? Eu quero falar sobre a segunda fase, que é a angústia. Quando Jesus chega no Getsêmani, ele sofre uma angústia tamanha. Veja que a angústia, irmão, pega Jesus de uma maneira tão cruel que ele pede ajuda, irmãos. Ele pede socorro aos discípulos. Jesus diz: vamos orar comigo, irmãos, que eu estou angustiado. Eu estou angustiado até a morte. Vamos pelo menos orar 1 hora comigo. Veja que por 3 vezes, irmão, a angústia quis fazer Jesus desistir do processo. Por 3 vezes ele orou ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim essa angústia, passa de mim esse cálice. E na 3ª vez ele ora, irmão, e não há resposta. Mas ele não desiste de ir até a cruz. A perseguição, a angústia, não fez Jesus desistir do processo. Processo esse de salvar a humanidade, de salvar cada um de nós, né? Perseguição, angústia, e eu entro na 3ª fase do ministério de Jesus, que é tribulação. Tribulação no original é sofrimento, irmãos. Aí vem a cruz. Veja, irmão, que Jesus ele poderia desistir, porque ele não pecou, irmão, ele era inocente. Mas Isaías diz que em vez de Jesus desistir, ele tomou sobre si, né, os nossos pecados, né, as nossas enfermidades, tudo de acusação, todo erro ele assume. Aí Isaías diz que ele está no alto, né, e sublime trono, ou seja, ele clama, né, ao Pai. O sofrimento dele foi tão grande que ele clamou ao Pai, né, diante da cruz, né, pendurado na cruz, né, ele não desistiu de nos salvar. E ele vai gritar. O sofrimento foi tão grande que ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, como se estivesse dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Você vê que o sofrimento foi tão grande, irmão, que ele clama ao Pai. E o Pai não responde. Mesmo não tendo resposta, Jesus ele não desistiu da sua igreja. Porque se Jesus não morresse naquela cruz, nós não teríamos salvação. Nós não teríamos esse ar que nós respiramos hoje. Então Jesus ele morreu por cada um de nós, irmãos. Às vezes tem pessoas em casa que não vêm, né, ao culto, né, coloca a culpa em A, a culpa em B. Imagine se Jesus desistisse, parasse no meio do caminho. Imagine se ele parasse, irmão, por causa da perseguição, né, por causa da angústia, por causa da tribulação. E a espada, irmão, que é a 4ª fase do ministério de Jesus. Espada no original é morte, né? Nós sabemos que a morte, ela venceu vários homens de Deus na Bíblia. A morte, ela venceu José, ela venceu Abraão, Isaac, Jacó, né? E partindo de um pressuposto, penso eu, a morte vai dizer: se eu já venci esses aqui, eu vou vencer também Jesus. E veja que no primeiro dia, Jesus ele morre, né? No primeiro dia, Jesus morre, e a morte parecia ter vencido Jesus. A morte aqui parecia ter vencido ele. No primeiro dia, Jesus morreu. Né? E é interessante nós saber, né, que a morte, partindo de um pressuposto, uma suposição, a morte vai se alegrar. Se eu venci Abraão, Isaac e Jacó, eu também venci Jesus. No primeiro dia ele morreu. Mas acontece algo sobrenatural, irmão. Quando chega no 3º dia, aí a morte vai dizer: agora eu vou olhar o resultado. Quando ela chega no 3º dia no túmulo, o túmulo está vazio. O pecado e a morte teve que bater em retirada. Levantaram bandeira branca e Jesus venceu. E ele vive e reina e está no meio de nós essa noite, em nome de Jesus. E é interessante nós saber, irmãos, que nem a morte venceu Jesus. Foi ele que entregou a sua vida por cada um de nós. E eu quero fazer uma pergunta: o que é que nós estamos, né, fazendo para Deus? O que é que nós estamos fazendo para alcançar a salvação? Irmãos, está na igreja,
participar, ser ativo na igreja, isso não garante que nós é salvo não, irmãos. Entendeu? Eu tive essa experiência lá quando eu estava lá em Areia Branca. Eu ia, participava, eu era ativo na igreja. Mas em algum momento, em algum deslize, irmão, eu corri daquilo que Deus tinha na minha vida. E quando a gente corre, a gente paga um grande preço, irmãos. As pessoas não entendem o preço que a gente paga por correr daquilo que Deus nos chamou. E mesmo eu estando, irmão, sendo ativo na igreja, participando, mas não me garantia que eu era salvo. Isso não me garantia que eu era salvo. A salvação, irmão, não é aquilo que o homem vê, é aquilo que Deus sabe a seu respeito. Porque o homem pode ver, não, aquele ali está buscando, aquele ali tal, é santo. Não, irmãos, não é o que o homem vê. Nem tudo que a terra aprova, os céus aprovam. Entendeu? E nem tudo, né, que o céu vai aprovar, a terra aprova, irmãos. Às vezes o irmão caiu, aí as pessoas da terra não aprovam. Não tem chamado não, errou. Mas aquilo que os olhos humanos enxergam, né, não é como Deus vê. Quando Davi, né, é escolhido para ser rei, ele manda Samuel, né, ir até a casa de Jessé para consagrar Davi como rei. Só que antes de consagrar Davi como rei, irmãos, Samuel teve que passar por uma experiência, ou seja, Samuel teve que reconhecer o filho de Jessé. E quando entra o primeiro, na cabeça de Samuel vem um rapaz alto, estruturado, poderoso, né? Acostumado a entrar em guerra. Aí Samuel vai dizer a Deus: é esse, Senhor, o seu ungido? Aí a Bíblia vai dizer que Deus diz a Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não olho como o homem vê. Né? Jesus, ele não olha, irmão, ele não escolhe cada um de nós. Não é o homem que escolhe nós. É o próprio Deus que escolhe cada um de nós, irmãos. Nós estamos aqui, irmão, não é porque nós somos bons, não. As irmãs estão no altar, não é porque é boa, não. É porque paga preço, irmão. Nós não estamos aqui. Quem está no altar não está porque merece. Está porque Jesus morreu na cruz do Calvário, irmão. Ele suportou cada um de nós, irmão, os fardos. Né? O nosso pecado veio sobre ele. Tudo de acusação, desde Adão até aqui, futuro, fosse depositado nas costas de Jesus, irmão. Os nossos pecados veio sobre ele. Ele sofreu por cada um de nós, irmãos. Jesus não quer que nós entremos em competição, porque hoje, dentro das igrejas, né, é uma competição, irmão. É uma competição tão grande que a gente se esquece do que Jesus fez por cada um de nós. Você acha que Jesus morreu para a gente estar em competição? Né? É presbítero com inveja de diácono, diácono com inveja de presbítero, pastor com inveja de pastor. Não é isso que Jesus quer. Jesus, se a gente quer saquear o inferno, irmão, a gente tem que dar as mãos, irmãos. Não é ficar separando grupinhos dentro da igreja, não. É dar as mãos ao necessitado, irmão. É quem está precisando. Entendeu, irmãos? Jesus morreu, irmão, por todos. Não foi para o grupo A, para o grupo B. Ele morreu pela nação, pela humanidade, irmão. Ele morreu por cada um de nós, irmãos. Ele sofreu angústia, ele sofreu dor. Ele foi traído, foi chicoteado por cada um de nós. Ele sofreu, irmãos. E por isso, irmãos, a gente tem que reconhecer aquilo que ele fez, que foi salvar a humanidade. Abraão morreu, mas Jesus está vivo. Né? Jacó morreu, mas Jesus está vivo. Paulo morreu, mas Jesus está vivo. A gente adoramos mais a criação do que o próprio Criador. Né? A gente às vezes esquecemos de reconhecer aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Né? Uma certa vez, irmão, Jesus ele foi entregue porque as pessoas tinham inveja dele. Entregaram Jesus por inveja. E quantos de nós, irmãos, temos inveja um do outro? Se é algo que entristeceu, destruiu o ministério de Jesus. Destruiu em formas humanas, irmão, para a sociedade. Mas para ele não. Mas a inveja, irmão,
A Bíblia vai dizer que tinha um preso bem conhecido, que foi preso com Jesus, o nome dele era Barrabás, né? E a multidão, irmão, só clamava que pedisse que soltava Barrabás e que matava Jesus. Porque entregaram Jesus por inveja, irmãos. Entendeu? Quantos de nós, irmãos, temos inveja da conquista do outro? Temos inveja porque o outro está bem. Porque Deus restaurou a família do outro. E nós não se alegramos. Infelizmente tem isso dentro da igreja. Tem pessoas estranhas ajudando nós, ao invés de ser da casa, irmãos. Infelizmente, eu vim morar aqui, irmãos, veja. Um mês. Primeiro mês que eu vim morar aqui, vocês sabem, morar na casa de Catarina. Um mês, o marido dela me levou para o trabalho, sem cobrar R$1. Fui pagar no segundo mês. Eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Um mês, indo e voltando para São Cristóvão, eu trabalho lá. Trabalhava, agora estou trabalhando no centro. Quero agradecer a Deus também, por Deus abrir outra porta, né? Melhor, de emprego na minha vida. Agora estou trabalhando no centro, mas antes, irmão, eu estava trabalhando lá, eu estava indo e voltando, né? Eu saía de lá 4 horas do trabalho, chegava em casa quase 5h30, 6 horas, né? E o marido de Catarina ficou um mês me levando, irmãos. Um mês. E agora nessa casa que eu tô, né? O rapaz aumentou o aluguel, né? Era 250, aumentou para 300. Aí chegou o mês de dar os R$300. Eu disse a ele que não tinha o dinheiro todo. Eu fui e falei a ele. Eu mandei até minha mulher falar. Ela disse, fale você. Aí eu fui falar a ele. Aí ele disse, meu irmão, não esquenta a cabeça com isso não. Deixa, você dá no outro mês. Veja o cuidado que Deus tem, irmãos, com a nossa vida. E eu começo a chorar, irmão, porque eu vejo que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, irmão. Não precisa de muita coisa não para Deus operar, irmãos. E eu estava sofrendo muita coisa ruim dentro do meu trabalho, estava me atrapalhando, irmão. Ganhava bem, ganhava, mas estava me atrapalhando, irmão. Pessoas lá dentro me perseguindo, né? Fazendo de tudo para eu sair, né? E eu estava orando a Deus, Deus, abre outra porta melhor, né? Você, Pai, abre uma porta melhor. E uma certa vez eu estava aqui na vigília mesmo, foi na vigília, né? Já tinha saído do meu e já estava desempregado. Eu não digo nada a ninguém. Prefiro viver para depois contar, né? E eu estava já desempregado no dia da vigília aqui. E Deus me renovou, irmão, de uma maneira tão especial, irmão, né? Deus começou a me renovar, a me restaurar. O Espírito Santo falava dentro de mim, eu tenho uma coisa melhor para você. Aí quando eu estava dentro da minha casa, eu fiquei 30 dias sem trabalhar. Aí um colega meu, vinha fazer diária aqui na Fasolto, fui fazer diária lá. E Deus sempre cuidando. Venha fazer diária aqui na distribuidora de farmácia. Fui fazer diária lá. De repente, meu irmão, o celular toca, né? Eu estava em casa, só que eu queria algo fechado. Aí o telefone toca. Você tem interesse nessa área? Tal? Se tem interesse, sim. Você já vai fazer um exame, entendeu? Você vai agora só enviar a documentação porque você está contratado. E eu fiquei muito alegre, irmão, muito feliz, né? Que hoje, pela misericórdia do Senhor, irmão, eu tenho que abençoar mais a obra do Senhor, irmão. E hoje, irmão, eu digo quanto eu vou ganhar. Eu vou ganhar 2.300, irmão. E Deus é bom, Deus é fiel, Ele cumpre com as suas promessas, irmãos. Ele é fiel nas nossas vidas, irmãos. Quando a gente, irmão, confia nele, espera nele, a gente alcança aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu quero agradecer, irmão. Só foi até aqui, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.